Porque Tov Haverins, Hakol Beseder. Bom dia, meus amigos. Tudo bem? Tudo em ordem? O tempo deu aquela mudada um pouquinho, né? Deu uma esfriada. Mas nada que nos atrapalhe. Tudo é para o bem, assim Deus quis. Vamos fazer a leitura aqui da nossa sexta parte da porção de Bechalar e enviou. Tá? Só recapitulando a mensagem de ontem, nós havíamos falado então sobre alguns princípios sobre o maná e a questão do Shabat, tá? Só lembrando que nessa porção que nós lemos ontem, ela explicava o que era o Shabat, tá? E o que no caso seria o maná. O que nós vamos ler aqui hoje é praticamente a continuação, tá bom? Só que de uma forma aplicada. Aqui o povo judeu começa a aplicar a questão do Shabat e a questão do maná dentro do Shabat, tá? Então nós vamos começar a nossa leitura aqui no capítulo 16 de Êxodo, no versículo 11, tá? Vamos dar continuidade aqui, depois nós explanamos essa passagem. Ela não é tão curta, mas também ela não tão longa. Então nós conseguimos ler aqui e depois falamos delas, tudo bem? Vamos lá. Deus falou a Moshe dizendo: Eu já ouvi as queixas dos filhos de Israel. Fale-lhe e diga: à tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês se fartarão de pão. Então vocês saberão que eu sou Hashem, o Deus de vocês. E à noite um bando de codornas veio e cobriu o acampamento. E pela manhã havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma fina substância sobre a superfície do deserto, assemelhando-se à fina geada sobre o solo. Os filhos de Israel viram e disseram um ao outro: É uma comida, pois não sabia o que era. Moshe lhe disse: Esse é o pão que Deus lhe está dando para comer. Isso é o que Deus ordenou. Cada homem deve juntar quanto ele necessita para comer. Um homer para cada pessoa deve pegar, para cada pessoa que tem sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, eles escolheram uns mais, uns menos, eles mediram com o homem, aquele que tinha tomado mais não possuía qualquer extra, e aquele que tinha tomado menos não faltou. Eles tinham juntado o suficiente para cada um comer. Moshe disse a eles: Que nenhum homem deixe sobrar até amanhã. Não ouviram Moshe e umas pessoas deixaram uma porção para amanhã. Ela ficou bichada com vermes e se tornou pútrefra, mas Moshe ficou irritado com eles. Eles juntaram-se em cada manhã de acordo com o que cada um podia comer. Quando o sol esquentava, ele derretia. Quando chegava a sexta-feira, eles juntaram a dupla porção de pão, 2 homens para cada uma pessoa. Todos os líderes da comunidade vieram e reportaram a Moshe. Ele disse: Isto é o que Deus disse: amanhã é um dia de descanso, um sagrado Shabat para Deus. Assem o que vocês quiserem assar e cozinhem o que vocês quiserem cozinhar. Tudo que lhes tem dado sobrado, coloquem de lado cuidadosamente até de manhã. Eles os deixaram até amanhã, conforme Moshe lhe tinha instruído. Ele não ficou fétido e nem houve nenhum verme nele. Moshe disse: Comam-no hoje, pois é Shabat, como para Deus. Hoje vocês não encontrarão no campo. Por 6 dias vocês colherão, e no 7º dia Shabat não haverá nele. No 7º dia, algumas pessoas saíram para coletar e não encontraram. Deus falou a Moshe: Até quando vocês se recusarão a guardar meus mandamentos e minhas leis? Vejam que Deus lhe deu o Shabat. Por isso ele lhe deu na sexta-feira pão suficiente para 2 dias. Cada pessoa deve permanecer em seu lugar. Ninguém deve sair de seu lugar no 7º dia. O povo descansou no 7º dia. A casa de Israel chamou de maná. Ele era como a semente de coentro branco, tinha o sabor como massa de mel. Moshe disse: Isso foi o que Deus ordenou. Uma medida completa de homem deve ser guardada para seus descendentes. Eles verão o alimento com que eu alimentei vocês no deserto, quando eu os tirei da terra do Egito. Moshe disse a Arão: Tome um jarro e encha-o com um homem de maná. Coloque-o diante de Deus para ser preservado para os seus descendentes. Conforme Deus ordenou a Moshe, Arão o colocou diante do testemunho
para ser preservado. Os filhos de Israel comeram o maná por 40 anos até que chegaram ao território habitado. O maná foi comido até que chegaram ao limite da terra de Canaã. O homem é uma décima de um efa. Então, meus amigos, nós lemos aqui como que era aplicado, então, na lógica, a questão do maná dentro das ordens de Deus em relação ao Shabat, tá? Então, nós conseguimos entender que, na verdade, tá? Nós vamos ler aqui, tem uns comentários interessantes de Irache que eu queria passar também para com vocês aqui, tá? E vamos lá. Nós começamos aqui dizendo então que Deus tinha falado para Moshe dizer para os filhos de Israel para eles que à tarde eles iam comer a carne e pela manhã eles iam se fartar de pão. Então eles iriam saber que é Hashem, Deus que traz e sustenta todas as coisas, né? Vamos lá. O versículo 13 diz assim: E à noite um bando de codornas veio e cobriu o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Rashi, que ele comenta que essa codorna, nós sabemos que a codorna, na verdade, ele é um pássaro, né? É uma ave, que ela é bem fofinha, gordinha. Então Deus havia trazido várias codornas, né? E a questão aqui que diz assim, havia uma camada de orvalho. O que Rashi comenta? Rashi comenta que ela cobria o maná. Só que em outro lugar é afirmado que o orvalho descia, ou seja, ele vinha antes no acampamento à noite e o maná descia sobre ele, né? Isso está lá em Números 11 e 9, tá? Nós vamos ler futuramente para se dar a entender aqui. Então, o que Rashi ele explica? A explicação é que o orvalho descia sobre a terra, em seguida o maná descia sobre ele, depois vinha uma outra camada de orvalho que descia sobre o maná, era como o maná estivesse disposto numa caixa, ou seja, descia primeiro à noite o orvalho, depois descia o maná e vinha uma outra camada de orvalho para preservar, ou seja, para que o maná não encostasse no chão. Ele descia sobre esse orvalho e depois eu mandava um outro orvalho para protegê-lo ele. Então, é como o Rashi fala, é como se fosse dentro de uma caixa, como se Deus estivesse dando um presente para o povo no deserto, né? Ou no caso aqui, o maná, que também é chamado de o pão dos anjos, como nós vamos ver também mais lá na frente. E diz assim que quando a camada de orvalho evaporou, havia uma fina substância sobre a superfície do deserto, assemelhando-se à fina geada sobre o solo. O que Kirash ele comenta, quando o sol brilhou, o orvalho sobre o maná subiu em direção ao sol. Como é natural que o orvalho suba em direção ao sol. Assim, se alguém preencher uma casca de ovo como orvalho, fechando a sua abertura e colocá-la sobre o sol, a casca irá subir por si só. Isso aqui está no Tratado de Yomá, tá? Do Talmud 75b. E também está no Tarhuma, no capítulo 20, né? Então, ele diz aqui que o orvalho, nós sabemos quando está aquela manhã gélida, né? Quando nós vemos aquele orvalho sobre as plantas, você vê com o sol, ele vem, aquilo evapora e vai subindo. Ele fala que isso é semelhante a como se você tivesse coberto um ovo ali, né? E automaticamente, quando bate o sol, aquela camada que se fez em volta do ovo, ele sobe. É simplesmente uma explicação, tá? Aqui Rashi ele vai comentar sobre a questão da substância, só que ele vai entrar na questão do um pouquinho do hebraico, tá? Porque no hebraico a palavra para substância ela é meruspa, tá? Aí ele quer dizer que meruspa em hebraico quer dizer como se fosse descoberto, né? É uma substância fina sobre a superfície do deserto, assemelha-se a fina geada sobre o solo. Então ele entra aqui na questão da tradução da palavra, tá? Não vou entrar nesse assunto porque vai ter um pouquinho de gramática do hebraico, então teria que estar tendo um pouquinho do conhecimento do shoretz, que é a raiz da palavra, para a gente poder entender. Mas ele vem trazer aqui o significado que é como se fosse algo descoberto, ou seja, caía-se a primeira camada, o maná no meio a segunda e se descobria, tá? Diz assim que era a semelhança sobre a superfície do deserto, assemelhando-se à fina geada sobre o solo, a semelhança sobre a fina geada carfor, tá? Mais uma vez, ele vai entrar aqui na raiz da palavra do hebraico, do kakfor, né? E ele vai trazer um pouquinho de Onkelos. Onkelos, ele traduziu a Torá para o aramaico, né? Então, o que acontece? Ele vai fazer a semelhança aqui da palavra com a palavra
em aramaico para se referir aqui à questão a fina geada, tá? Então nós não vamos adentrar nisso daqui, mais uma vez, a questão gramatical. Eu estou usando bastante comentário do Urashi, porque como eu disse, agora vai ficar bem, o assunto vai ficar bem técnico, então é bom que nós lemos, né? Nós entendemos a questão do maná enviado por Hashem, um alimento, mas tem toda uma explicação técnica. Você vê que a Torá, ela explica antes na passagem de ontem, hoje ela vem trazendo isso aplicado. Então, tem a questão, como é que eu posso dizer? Tem a questão técnica e tem a questão, no caso, lida, que nós lemos aqui, e vem a questão aqui como ela é aplicada, tá? Vamos continuar aqui. Diz aqui no versículo 16, isto é o que Deus ordenou, cada homem deve juntar quanto ele necessita para comer. Um homem para cada pessoa devem pegar para cada pessoa que tem tem a sua tenda. Ou seja, um homem era uma medida, ela equivale a 2,5 litros de água. Então ela tinha essa medida, ou seja, cada medida, cada pessoa pegava simplesmente um homem do maná, né? Para cada pessoa, ou seja, de acordo com o número de pessoas daquela família, deveria coletar apenas um homem por cada um. Então, se a família ela tivesse 2, 3, 4, 5, pegaria um homem para cada uma da família, tá? O versículo 17 é assim fizeram os filhos de Israel e eles escolheram um mais e uns menos. Eu acho que ele vai entrar num profundo aqui sobre essa questão, que na verdade acontecia um milagre aqui, tá? Eu vou ler para vocês. Então, entendam bem o texto. Assim fizeram os filhos de Israel. Eles escolheram uns mais e outros menos. Irache ele comenta assim: alguns coletaram muito e alguns coletaram pouco. Mas quando chegaram em casa e mediram com a medida do homer, que seria, né, os 2,5 litros, aquilo que havia recolhido descobriram que havia pegado muito, tinha apenas um homer por pessoa em sua tenda. E os que haviam pegado pouco havia menos de um homem, não havia menos de um homem por pessoa. Esse foi um grande milagre que ocorreu com o maná. Então, deixa eu explicar para vocês o que Rashi está comentando aqui. A pessoa, ela tinha vários na família dela. Ela tinha 10, então ela pegava um homem por cada pessoa, né? Então, o que acontece? Rashi ele comenta aqui que então a pessoa, ela que tinha pego muito, ela tinha apenas um homem por pessoa, ou seja, ela ia lá e colhia por pessoa. Ela trazia para casa, quando ela havia visto, era a medida certinha de um homem por cada um da família. E, consequentemente, a pessoa que tinha menos, tivesse 5 ou 4 na família, ela pegava aquela quantia certa, não tinha nem mais, muito menos, ou seja, havia a quantia certinha. O que Rashi está dizendo aqui é que acontecia um milagre, que não importava se você vai lá e colhe. A minha família é grande, eu vou pegar essa quantidade. Você chegando em casa, aquela quantia respondia justamente à necessidade daquela família, se ela tinha muito ou se ela tinha menos, nem mais nem menos. Era um milagre que acontecia. Então entendam bem essa questão do maná, né? Nós lemos ontem sobre a questão dele cair, do significado dele para Deus, mostrando que ele era o sustento, né? Ele que provinha o sustento. E agora nós estamos vendo isso na prática, que Deus ele dá a medida que é necessário para cada um, né? Nós fomos bem taxativos isso na parte da porção de ontem. Nós vamos ser taxativos novamente aqui, porque Deus está provando que não adianta você pegar mais, né? Ou se você pega menos, a quantia ela vem para cada um de acordo com a necessidade. Nós entendemos no judaísmo que Rosh Hashanah, que no caso seria o ano novo dentro do judaísmo, Deus nessa época, além de Deus julgar todo mundo, não só o povo judeu, como todas as pessoas, todas as nações do mundo, fazer um julgamento perante elas sobre aquele período de um ano, Deus também estipula nessa própria data o que aquela pessoa vai receber de parnassá durante aquele ano, tá? Isso também nós vamos ver um pouquinho mais na frente, quando nós entrarmos nessa questão das festas, do ano novo, aí vai ser melhor explicado detalhadamente. Mas aqui novamente entendam bem, o maná ele era uma refeição espiritual, tá? Eu vou comentar aqui para vocês o que o Midrash ele fala. O Midrash ele comenta que o maná, entendam bem, vocês estão acompanhando comigo, tá? Se vocês estão lendo, ele era um alimento diferenciado,
Como diz lá na frente, ele vai ser chamado de a comida dos anjos, tá? O alimento dos anjos. Então, o maná era algo totalmente especial, como nós vamos continuar na leitura aqui, mas deixa eu explicar para vocês. Os sábios e o Midrash, ele nos comenta que, na verdade, o maná, quando você colocava na boca, ele vinha, ele dava o sabor daquilo que você desejava, né? Vamos pegar hoje, se você quisesse, né? Ah, eu quero um cheeseburger, eu quero uma picanha. Aquele sabor ele se tornava dentro no seu paladar, ele se tornava aquele sabor, tá? Isso é um pequeno comentário que tem no Midrash sobre o maná para vocês entenderem o quão diferenciado e espiritual era esse alimento. Aí aqui vem no versículo 20. Né? Vou ler o anterior para a gente entender o versículo 20. Moshe disse a eles que nenhum homem deixe sobrar até amanhã. Não ouviram Moshe e umas pessoas deixaram uma porção para amanhã. Ela ficou bichada com vermes e se tornou pútrefa. Moshe ficou irritado com eles. Eu vou ler o comentário de Rashi, nós vamos entrar numa questão aqui profunda para analisar sobre essa questão, tá? Rashi diz assim, se tornou pútrefa. Este versículo está invertido, porque em primeiro lugar tornou-se podre, mais tarde criou verme, como está dito, e não ficou fétido e nenhum verme houve nele. No versículo 24 na frente, essa é a forma natural de todas as coisas que se enche de vermes, ou seja, o que Rashi ele está querendo comentar aqui? Que aqui a Torá nos traz a ordem invertida, que no versículo na frente 24, ela entra na ordem correta, tá? Ou seja, como eu falo, Rashi ele vem para explicar o nível literal das coisas. Tá? Só um minutinho. Continuando aqui, então, o Rashi ele explicando, né? A questão do versículo está invertido e na frente ele está na forma correta, porque na verdade o que acontece primeiro? Na verdade, ela na ordem natural, ela fica fértil e depois cria verme. Aqui está dizendo que ela tornou-se pútrefa primeiro, para depois dizer que ela se tornou com mau cheiro, tá? Só o que eu quero entrar com vocês aqui, meus amigos, é o seguinte. Entendam bem. Deus deu uma ordem. Nós já falamos sobre o maná. Ele não era um alimento comum, tá? Tem vários comentários sobre o maná, muita coisa realmente, pessoal, existe muita coisa, até como o maná ele funcionava no organismo do povo, para você ver, tem comentários sobre isso. Mas vamos entrar aqui nessa questão dele se tornar pútrefo e cheio de bichos no dia seguinte. Deus falou para Moshe, vocês coletem, tá, o necessário para vocês, tá? Só que não deixe sobrar para o dia de amanhã. Não deixe sobrar para o dia de amanhã. Amigos, o que nós podemos pegar dessa mensagem para nós? Deus vem e dá o seu alimento vindo do céu e dá a seguinte ordem: você colhe o necessário, você se alimente do que é necessário, não como é que se fala em português? Você não use dele como maneira como Deus fala. Nossa, subiu da cabeça agora a mensagem, mas vamos lá, a palavra. Vocês não deixam dele sobrar, tá? O povo vinha, deixava sobrar, e no outro dia ele se tornava pútrefo, se enchia de bicho. Aqui nós mais uma vez nós vemos que Deus ele nos fala que vem dele o sustento. Eles com medo, achando que aquele alimento não viria no dia seguinte, eles guardaram, alguns guardaram. O que aconteceu? Estragou-se. Apodreceu. Aí Deus vem e fala, eu não avisei para eles, eu não falei para eles através de Moshe que não era para eles guardar, para eles entenderem que o sustento vem de mim. Meus amigos, meus irmãos, existe uma mensagem muito grande só em relação a esses 40 anos que o povo vai passar no deserto. Tá? Nós podemos falar que eles, o que você consegue fazer no deserto? Por mais que você tenha animal, você não tem pasto. Como você vai alimentá-los? Crianças nascendo, temperaturas acima de 50 graus no dia, à noite baixa de zero.
A Torá vai nos dizer que Deus, durante 40 anos, deu para o povo judeu esse pão. Deus deu água. Deus deu carne. Nós vamos ler que as roupas cresciam, que não se estragavam no deserto. E muitas vezes quando eu falo nós, eu me incluo no meio também, porque eu estou trazendo a mensagem para vocês aqui, mas a mensagem ela bate para mim primeiro. Que não existe nada que não venha de Deus. Que o alimento ele vem de Deus, que o seu trabalho ele provém de Deus. Ele é um meio que Deus te dá para te pagar o seu salário, a sua alimentação. Só que em nenhum momento nós vemos aqui na Torá, nós estamos lendo que Deus ele deu algo para sobrepujar. Ele dava o alimento na medida certa para você comer aquilo, sabe? Para você não esbanjar, essa era a palavra. Você esbanjar o alimento. Para você deixar sobrar no outro dia. Quem cuida de cada dia é Deus. Essa é a mensagem do êxodo, de toda a saída do povo judeu durante os 40 anos. Deus mostrando para o povo judeu que quem sustenta a ponto de fazer um pão cair do céu é Deus. Só que para isso, a mensagem mais profunda aqui é que nós precisamos obedecer, nós precisamos andar corretamente mediante Deus. Deus deu aqui somente um mandamento, a questão do Shabat. Pessoal, entendam bem, o povo judeu não estava trabalhando no deserto. Eles não estavam trabalhando. Será que eles não conseguiriam ficar um dia, que é um sábado, dentro de suas tendas, junto com suas famílias, refletindo sobre o que havia acontecido com ele desde a saída, desde as pragas, até a saída do mar, a abertura do mar, e agora? O que custa você tirar um Shabat na sua vida? Eu vou entrar nessa questão em relação ao Shabat, que é uma mensagem profunda mais para frente. O que você custa respeitar um dia para você refletir, você está com a sua família, você está com seus filhos, pai, mães, amigos, você refletir sobre as maravilhas de Deus. Deus fala, você não deve se preocupar com o que é bem de comer. Eu vou sustentar vocês durante esses 40 anos. E foi o que Deus fez. Tá? Vamos continuar aqui, senão nós vamos estender demais essa porção. Então, nós entendemos aqui que ele ficava pútrefo se você guardasse além, né, do mais. Ou seja, você tinha que pegar a quantidade para você comer naquele dia. Tá? Então, diz assim o versículo 21. Eles juntavam em cada manhã de acordo com o que um podia comer. Quando o sol ele esquentava, ele derretia. Tá? Aqui nós também temos uma mensagem bem profunda de um comentário de Irache. Tá? Diz assim, Irache, sobre essa questão de ele esquentava e derretia. O que restara do maná no campo derretia e se tornava em córregos, de onde veados e gazelas bebiam. As nações do mundo caçavam alguns desses animais que beberam do líquido formado do maná e sentiam na carne deles o sabor do maná e souberam quão grande era o louvor de Deus a Israel, o louvor de Israel. Tá? Então entendam bem aqui. Eu sei que tem uma dificuldade muito grande em quem não é judeu entender essa mensagem. Por mais que carregue a Bíblia a vida toda embaixo do braço, vai para o culto, eles não conseguem entender. Baruch Hashem, hoje eu entendo, como eu disse, são mais de 20 anos. Quem está chegando no canal agora e está vendo essa mensagem, eu já tenho 20 anos só no judaísmo. Acompanhe os outros vídeos. Né? O vídeo do que como eu falo, como eu saí do cristianismo e abracei o judaísmo. Entendam. Na igreja, no tempo da igreja, você não vai conseguir entender verdadeiramente. Primeira parte, você não consegue entender uma cultura estudando fora dela. Quando eu falo estudando dela, eu falo assim, eu vou fazer uma faculdade de teologia, vou estudar lá sobre Israel, sobre o país, como funciona. Legal. Você não vai entender enquanto você não fazer parte do povo. Enquanto você não estiver entendendo um convívio com eles, você não vai conseguir interpretar isso da maneira correta. Você vai interpretar segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que você quer entender. Entendam bem. O texto está em hebraico, a interpretação é deles, não é nossa, eu já falei isso várias vezes. Então, quando você vem aqui ler, traduzido do grego, traduzido do hebraico, para
pro alemão, pro alemão depois vir para não sei para cá, para até chegar ao português, você perdeu toda a raiz da essência da Bíblia. E você acha que os interpretadores, os teólogos, estão interpretando da maneira correta. Eles estão interpretando segundo aquilo que eles querem ver, porque eles têm uma ideia lá na frente de um novo livro e tentam aplicar essa ideia desse novo livro em cima desse aqui. Só que é totalmente o contrário, a história começa aqui. A história ela começa aqui. Eu não vou me alongar aqui, isso aqui vai ficar para meus outros vídeos. Tá? Mas eu quero que você entenda, todo livro tem um começo, meio e fim. Você não começa do fim para tentar entender o começo, porque você vai aplicar o fim em cima do começo. E é o contrário. Você tem que pegar o começo para aplicar sobre o fim. Ou seja, se o fim não bater com o começo, então não tem nexo. Eu creio que quem está aqui acompanhando esse canal sabe o que eu estou querendo dizer. A figura que eu estou querendo mencionar. Se não bater conforme está aqui, então não é daqui. E pode o livro estar junto. Mas o fundamento está aqui. Por que você está falando isso, Maurício? O maná aqui, conforme ele derretia, Arashi comenta aqui, como nós lemos, os animais que estavam ali, as gazelas, os veados, eles bebiam daquilo. E as nações também que estavam à volta, que caçavam esses animais, então eles acabavam usufruindo também do maná. Mesmo que fosse uma substância líquida, não sólida, mas eles acabaram também aproveitando. Isso tem várias mensagens lá na frente, principalmente nos profetas em relação ao povo que não é judeu, que entende isso, que abraça isso, tá? Vamos dar continuidade aqui para a gente não perder o foco da mensagem da Torá. Mas essa mensagem é, os povos também usufruíram do maná. Não foi só o povo judeu, tá? Vamos correr aqui que já temos duas folhas aqui. Vamos lá. Quando chegou a sexta-feira, eles juntaram uma dupla porção de pães, dos pão, 2 homens para cada pessoa. Todos os líderes da comunidade vieram e reportaram a Moshe. Ou seja, chegava na sexta-feira, nós já tratamos isso anteriormente, que eles pegavam uma porção dupla do maná. Então eram 2 homens. Mais uma vez, meus amigos, entendam, Deus está falando que aqui quem sustenta e quem provém todas as coisas é Ele. Tem gente que fala assim, eu vou deixar de trabalhar no Shabat, eu vou receber menos. Você não consegue entender que é o contrário. Que se você respeita o Shabat de Deus, aquela porção que você deveria arrecadar naquele dia, Deus já preparou para você. Você consegue entender isso? Eu não vou entrar aqui em questão de emuná e bitarrom, de fé e confiança, que são totalmente duas coisas muito diferentes. E as duas, na verdade, elas teriam que andar de acordo. Tá? Isso é uma outra mensagem, isso daria muito tempo, então eu não vou entrar aqui. A questão de fé, eu já falei, todo mundo tem. Confiança, nem todos. Fé você pode ter em Deus. Eu falo, eu acredito em Deus, mas respeitar é outra coisa. Eu tenho fé, mas eu brigo com a minha esposa, eu discuto com meu pai, eu não respeito os meus filhos, eu questiono, sabe? É tudo e todos. Ou seja, isso é simplesmente fé. Todo ser humano tem isso. Confiança, você além de ter a fé, a emuná e a confiar em Deus, você saber que eu acredito em Deus. Quem acredita em Deus, quem tem fé em Deus, faz o que Ele manda. Então, a partir do momento que fala, eu tenho fé, eu só estou ali congregando ou cultuando, como o pessoal gosta de dizer, mas fora dali não faz nada daquilo que Deus pediu, é o caminho do ser humano normal. Acredito em Deus, tá, mas bitarrom, confiança é pouco, porque quem confia faz. Quem confia, respeita. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, eles pegaram e reportaram a Moshe, né? Vamos ler aqui o comentário de Rashi. Perguntaram-lhe por que hoje é diferente dos outros dias. Aqui podemos deduzir que Moshe ainda não lhes havia dito a respeito do Shabat que foi ordenado a dizer para eles. E será no sexto dia e prepararão. Ou seja, versículo 5 a anterior, né? Até que perguntaram isso, Moshe disse, isso é o que Deus falou. Versículo 3, que me fora 23, que fora ordenado para dizer. Já que Moshe esperou para transmitir esse mandamento, a Escritura o castiga quando Deus lhe disse, até quando vocês recusam. E não excluiu Moshe desse, ou seja, Rashi está comentando aqui que quando o povo chegou e perguntou para Moshe, falou sobre essa questão de pegar os 2 homens do maná, Rashi está comentando aqui
que Moshe ainda não havia dito para eles corretamente em relação ao Shabat. Ele havia dado algumas leis, falado sobre o Shabat, mas não tinha explicado. E ali na frente, lá no versículo 24, 28, quando Deus vai falar reclamando do povo, Deus não exclui Moshe no meio. Por quê? Porque Moshe não havia falado para eles. Então a parte da culpa Moshe também levou. É isso que Iracho está querendo comentar aqui. Aí nós damos continuidade aqui, eles vão falar... Ou seja, Moshe vai falar para eles, né? Isto é o que Deus disse. Amanhã é um dia de descanso, um sagrado Shabat para Deus. Só um comentário aqui, meus amigos. Muitos se pensam assim que o Shabat ele é para o homem, né? Entendam bem, sim, ele é para o homem. Só que o que o versículo diz? Amanhã é um dia de descanso, é o Shabat, um sagrado Shabat para Deus. Entendam bem. Deus criou o mundo. No sexto dia ele criou o homem, no sexto ele cessou de criar. Deus deu o presente dele para o homem. Tá me entendendo? Não existia a humanidade, não existia o homem. Deus foi criando tudo, no sexto dia ele criou, aí ele cessou, santificou esse dia e deu ele para o homem. Olha, isso é meu, eu vou dar para vocês. É um sinal da minha aliança com vocês. As pessoas desprezam muito, infelizmente as pessoas desprezam muito o Shabat a ponto de trocá-lo por um outro dia, dizer que Deus trocou. E nós estamos lendo aqui que isso aqui vai ser um estatuto perpétuo, eterno, enquanto durar todas as gerações, por eternidade. Leolando Vaede, por toda a eternidade. Tá? Eu vou ler aqui em hebraico para vocês entenderem uma questão que eu estou querendo comentar aqui, que eu já comentei na verdade, mas eu quero me aprofundar com vocês. Está dizendo assim: Vayome alechem hu asher divre Hashem Shabbaton Shabbat Kodesh la Hashem. Disse a eles: Hu, isto é de ver. Palavra, você dizer o que Deus diz, que é um sábado, Shabbaton, Shabbat Kodesh, sábado do sábado, ele é sagrado. La Hashem, para Deus. O texto em hebraico, como eu falo, o hebraico ele é direto. Então ele não usa essa questão tu, vós, eles, não. Atá, você, não usa tu, ó Deus, é você, Deus. O que eu acabei de ler em hebraico aqui, ele está dizendo bem claro, Shabbaton de Shabbat, ou seja, um grande sábado, santo sábado para Deus, lá Hashem, lá o nome de Deus, não vou pronunciar. Tá? Entendam bem isso. Se você profana o Shabat, se você o despreza, você não está desprezando nada a não ser a Hashem. A ninguém menos do que Hashem. Tá? Deus fala assim para Moshe: assem o que vocês quiserem assar e cozinhem o que vocês quiserem cozinhar. Tudo que lhes tenha sobrado, coloque de lado cuidadosamente até de manhã. Ou seja, no Shabat, o povo judeu não assa, não faz comida. É tudo preparado de sexta-feira para sábado. Tá? Como eu falei, isso é muito profundo. Existem 39 proibições. Como que é feito, como que não é feito. Está tudo dentro da Torá e nos ensinamentos dos sábios. Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas Deus já estava falando, você não deve fazer nada, nem cozinhar no Shabat, deixe tudo pronto. Eles deixaram até amanhã conforme Moisés tinha instruído, e ela não ficou fértil e nem houve nenhum verme nele. Ou seja, a porção dupla que eles pegavam na sexta-feira era para sexta e a próxima para o Shabat. Eles obedecendo a ordem de Deus, o mandamento de Deus, o maná não estragava. Pessoal, eu não sei se vocês estão conseguindo entender a profundidade disso aqui. Olha a profundidade do mandamento da palavra de Deus. Se você durante de domingo a quinta, se você pegasse uma quantidade e guardasse para outro dia e estragasse,
Mas como era sexta-feira que Deus falou que ele ia dar uma porção dupla para eles não colher no sábado, porque no sábado não caiu o maná, essa porção que era guardada não estragava. Gente, é rasgar para ti, é providência divina. Não é meu, não é seu. Esse alimento, ele era totalmente diferente. É um alimento de Deus. Se nós obedecemos à vontade, os mandamentos de Deus, as coisas começam a andar da maneira correta. Eu quero que vocês entendam bem uma coisa aqui. Em nenhum momento a gente entra em questão aqui de pecado. E quando se fala de pecado aqui, que eu e você andamos em pecado, todo mundo anda. E Deus, mesmo com o povo estando no erro, Deus ainda fala, se vocês andar direitinho, fizerem isso, lhes será provido o que a necessidade de vocês. Entendam bem, é só eu e você, nós andamos conforme os mandamentos de Deus. Moshe disse, como hoje, pois hoje é Shabat para Deus, hoje vocês não encontrarão no campo, por ser 6 dias vocês o colherão e no sétimo dia Shabat não haverá nele. Eu disse, não tinha, no Shabat não caía o maná. Entendam bem, o próprio Deus respeitava o Shabat. Existe um comentário num outro livro que diz assim que Deus também trabalha no Shabat. Eu não sei que livro que é esse e que Deus é esse que ele santificou um dia no começo, ele está respeitando esse dia a ponto dele não fazer cair o próprio pão, falando, vocês têm que confiar em mim. E um outro livro vem e fala, não, ele também trabalha em Shabat. Entendam bem, isso não existe. Deus, ele criou suas regras, e se uma pessoa cria, entendam bem, vamos trazer para o nosso mundo, o nosso mundinho aqui. Se uma pessoa cria uma regra e ela mesma não obedece uma regra, você vai respeitar essa pessoa? Caia ficha, meu amigo. Nós não estamos falando de um ser humano, nós estamos falando de um eterno, do En Sof, a luz eterna, nós estamos falando do Criador. Se ele mesmo criou o Shabat, ele respeitou, você acha que ele vai quebrar? Se você nesse mundinho aqui não consegue confiar numa pessoa que lhe dá uma regra e ela mesma quebra, você acha que Deus, que criou todas as coisas, ele vai quebrar suas próprias regras? Que Deus é esse que quebra a regra? Você quer confiar ainda nesse Deus? Esse Deus aqui da Torá, não. É um Deus que criou e ele me respeitou. Fala em Shabat e não cai maná. Acabou. Eu mesmo respeito. Shabat eu não faço cair maná. Versículo 27, vamos correr. No sétimo dia, algumas pessoas saíram para coletar e não encontraram. Deus falou a Moshe, até quando vocês se recusarão até quando, aguardar meus mandamentos e minhas leis? É o que eu falei lá no versículo anterior, quando Urash ele comenta que no versículo 28, Deus iria incluir Moshe também na reclamação. Vocês. Porque o versículo diz assim, vai Omer Hashem el Moshe ad anan meaneten, ou seja, Deus falou a Moshe e ao povo, até quando vocês se recusarão? Ou seja, mas Moshe estava guardando mandamentos? Estava, mas ele incluiu Moshe por ele não ter avisado lá anteriormente, corretamente. Vejam que Deus lhe deu o Shabat, por isso ele lhes deu na sexta-feira pão suficiente para 2 dias. Cada pessoa deve permanecer em seu lugar. Ninguém deve sair do seu lugar no sétimo dia. Ou seja, as pessoas estavam querendo sair no Shabat para coletar e Deus estava falando o que ele está comentando aqui. Não cai no Shabat. Deus respeita suas próprias leis. Você não vai respeitar um governante que cria lei, sendo que ele mesmo não respeita. Então tira essa ideia de que Deus quebra os seus mandamentos, Deus quebra suas leis. Deus está falando aqui até quando vocês se recusarão a guardar meus mandamentos e minhas leis. Estão conseguindo me entender, meus amigos? O povo descansou no sétimo dia. A casa de Israel chamou o maná. Ela era como uma semente de coentro branco, tinha um sabor como massa de mel. Moshe disse, isto foi o que Deus ordenou. Uma medida completa de homem deve ser guardada para seus descendentes. Eu vou dar um salto aqui para nós terminarmos. Nós já estamos chegando aqui nos 40 minutos de vídeo. Tá? Então o povo aqui deu um nome para o pão, né, por aquele alimento chamado de man, lá, que era uma semente, parecia uma semente de coentro, e disse que ele tinha gosto de mel. Ele era algo adocicado, né?
essa massa. Aí Deus vem dar uma ordem para Arão pegar um pote de um homer, ou seja, na verdade é meio homer, se eu não me engano, tá? Depois nós vemos aqui. Vai pegar uma vasilha de barro e colocar esse maná para as gerações posteriores verem, para eles saberem o que Deus usou para sustentar o povo durante aqueles 40 anos no deserto, tá? Tem um comentário aqui interessante que eu vou ler para vocês, que Irache ele comenta, que eu acho interessante nós colocarmos aqui. Para seus descendentes, nos dias de Jeremias, que é o profeta Jeremias em português, quando ele os repreendeu, disse: por que vocês não se ocupam com a Torá? Eles disseram: se deixarmos nosso trabalho e nos ocuparmos com a Torá, de onde nos sustentaremos? Jeremias disse assim: trouxe para eles a vasilha de maná e disse: vejam a palavra de Deus. Isso aqui está lá em Jeremias, no capítulo 2:31, quem quiser acompanhar. Tá? 2:31, só ver aí. Lá ele diz: ouçam, ou seja, vocês vão ver que no hebraico, eu não vi em português, mas no hebraico está escrito assim: vejam a palavra de Deus. Não está escrito ouçam. E daqui ele diz que, na verdade, ele estava mostrando o jarro com o maná, falando: veja que quem sustentou o povo é Deus. O alimento ainda está aqui no vaso que Deus mandou a Arão guardar, tá? Então entendam bem. O sustento, mais uma vez, gente, essa palavra está vindo forte para mim, eu sei que está vindo para vocês também. Vem de Deus, provém de Deus. Deus estipula todas as coisas, inclusive quando você vai ganhar num ano, tá? Então Arão fez isso, colocou diante da arca do testemunho, mas a maioria, ainda a arca não tinha sido feita. Mas aqui ele estava explicando algo lá na frente que seria feito, como nós vamos ler, que toda, não só a tábua dos 10 mandamentos que ainda não haviam, as pedras, como essa vasilha com o maná iriam ser colocados dentro da arca do testemunho, tá? Então entendam bem essa passagem que ele colocou, ou seja, lá na frente ele colocaria dentro como testemunho para o povo judeu. E para terminar aqui, os filhos de Israel comeram o maná por 40 anos, até que chegaram ao território habitado. O maná foi comido até chegar ao limite da terra de Canaã. Um homem um décimo de efa. Nós vamos encerrar aqui, tá? Acha que ele traz um comentário extenso sobre essa questão do homem em relação ao efa, que também é uma outra medida, tá, meus amigos? Então, mas só para entender, a medida de 2,5 litros, mais ou menos, um homem, tá? Durante 40 anos, Deus sustentou o povo judeu com o maná no deserto. Durante 40 anos. Tá? Ele só foi parar de cair do céu quando eles estavam em frente ao Jordão, quando Moshe já tinha falecido, eles estavam para entrar na terra de Canaã. Porque a partir dali eles entrariam na terra que era conhecida como a terra que manava leite e mel. Tá? Não o mel das abelhas, o mel das tâmaras, assim comentam os nossos sábios. Então, o maná ele já não precisava mais, mas entendam bem, durante 40 anos, sem condição nenhuma, sem trabalho, o povo só tinha que estudar a Torá, como nós lemos aqui, em questão da história de Jeremias, tá? Deus sustentava eles. Entendam bem, Deus não está falando para você não trabalhar. Tá? Entendam bem a mensagem de Deus, porque agora eles iam entrar dentro da terra de Israel, dentro de Canaã ali, eles iriam começar a cultivar, eles começariam a ter o pasto para os seus animais, e ali eles iriam colher dos seus próprios frutos, mas durante a necessidade, ou seja, durante o processo de necessidade, quem dá é Deus. Ou seja, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, não vou procurar emprego, não vou fazer nada, não vou tentar fazer nada da vida, esperando o sustento de Deus. Não é isso que a Torá está dizendo. Ali eles estavam num processo de caminhada para uma nova terra, onde eles iriam estabelecer. Então Deus ali teve que sustentá-los, né? Isso não quer dizer que Deus não faça isso. Se você está passando por uma situação difícil, essa é a minha mensagem para esse dia de hoje, para mim e para você. Se está passando por necessidade, passando por uma situação difícil, entenda bem. Guarde os mandamentos de Deus. Mesmo na dificuldade, observe os mandamentos de Deus, como Deus diz. Que o demais, quem cuida é Ele. O Rebbe de Lubavitch, Baruch Hashem, né? Ele tinha costume de fazer essas campanhas
E essas campanhas eram campanhas para você acender vela de Shabat, campanhas do Tefilim. O Rebbe de Lubavitch foi o maior líder da nossa geração. Era um homem assim, era um Moshe da nossa geração. Tudo que ele iria fazer em prol do povo judeu, como nós chamamos de campanha, ele era campanha em volta dos mandamentos. Eu poderia contar inúmeras histórias aqui de mulheres que não conseguiam engravidar e ele simplesmente falava assim, ó, guarda o Shabat, acenda as velas do Shabat, faça isso. A mulher, no mês, engravidava. Existem centenas de histórias, meus amigos. Centenas de histórias, milhares, sobre o Rebbe de Lubavitch, que se eu fosse sentar aqui para contar com vocês, eu ficaria horas e horas aqui. Tá? Ou seja, o que eu quero dizer para você, o importante, Deus fala, até quando esse povo não vai me obedecer, não vão guardar meus mandamentos, para que as coisas aconteçam com eles corretamente. Essa é a mensagem para mim e para você, para nós, esse dia. Guardamos os mandamentos de Deus. Hoje é Erev Shabbat, é véspera de Shabbat, mais tarde nós temos o Shabbat Baruch Hashem. Vamos guardar o mandamento de Deus, vamos nos guardar, vamos nos evitar de fazer alguma coisa que desagrade a Deus no Shabbat. Porque essa mensagem é justamente para agora. Obedeça ao Shabbat, porque o maná, o sustento, vem de Deus. Amigos, mais uma vez eu quero agradecer. Estouramos aqui o nosso horário. Pensei que iria ser mais curto, mas eu tinha muita coisa para falar e Deus vai nos inspirando aqui. E assim nós trazemos a mensagem de Hashem. Toda Rabá, eu agradeço mais uma vez. Se esqueçam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem um like. Vamos levar mais essa palavra original de Deus para mais pessoas. Toda Rabá, Lehitraot e até mais. Fica com Deus. Um Shabbat Shalom.